Muito bem, então normalmente a gente faz aqui a exposição com vocês a respeito de o Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é o terceiro livro do Kardec, se não me engano, o quarto, em que o Kardec mostra pra gente as passagens de Jesus explicadas por ele e também pelos benfeitores amigos. Porque nós temos lá um conjunto de informações de Jesus e algumas delas a gente acha elas um pouco assim difíceis de entender, né? E algumas delas a gente tem dificuldade. Aí o Kardec veio para nos ajudar a entender e os benfeitores amigos, junto com Kardec, completaram essas informações para que a gente pudesse saber exatamente o que nós precisamos saber a respeito do Evangelho. Por isso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, para que a gente possa aprofundar-se nessa questão religiosa da doutrina espírita. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Quando o tempo vai ficando um pouquinho mais frio assim, a gente também começa a querer economizar as palavras, né? A garganta da gente funciona diferente. Eu tinha prometido para mim mesmo que não ia fazer nenhuma parte, porque depois o pessoal fica reclamando, você fala muita bobagem na palestra. Então, eu estou tentando, vocês me ajudem, tá bom? Não deixa eu ficar aí saindo muito fora do nosso assunto. Então, a doutrina espírita tem o seu tríplice aspecto, que é a ciência, filosofia e a religião. E um desses pés é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte religiosa. Vocês já devem ter ouvido falar também do Livro dos Espíritos, que é o livro inicial da doutrina espírita, que foi lançado em 1857 por Allan Kardec. Foi uma explosão no mercado francês, porque, na verdade, a gente estava ali em momentos muito interessantes da história, não é? Então, Kardec é contemporâneo, por exemplo, do Freud, Kardec é contemporâneo, por exemplo, do Karl Marx, o Kardec é contemporâneo daquela Revolução Francesa, o Kardec é contemporâneo do Napoleão. Olha com quanta gente o Kardec teve que lidar. Essa questão do Napoleão é interessante, que o Napoleão foi convocado para proteger o Kardec, mas ele se perdeu. Ele tinha aquela coisa de ser imperador tão forte, né? Que aquilo custou para ele uma sanidade, não é? Porque depois ele teve que ser internado lá na ilha, se eu não me engano, de Santa Maria, se eu não me engano, tem um nome dessa ilha, não me lembro agora, entre a África do Sul e o Brasil, e teve que passar os seus últimos dias lá, porque ele tinha aquela coisa tão forte de ser nomeado o imperador, não é? E aí até chamou lá um protestante para nomear ele o imperador, não é? Enfim, o Kardec foi contemporâneo de todas essas passagens que até hoje aí marcam o mundo, não é? E, obviamente, a gente tem que dar relevância e dar entendimento para isso. Eu vejo que existe tanta discussão aí a respeito do comunismo, do Karl Marx, tem tanta discussão aí sobre o Freud, tem tanta discussão sobre tantas coisas, mas ninguém discute o Kardec. Vocês já repararam que coisa interessante que é essa, né? É muito interessante. E a revolução que esse homem trouxe, assim, uma coisa assim absurda. Os espíritos dizem que se o Thomas Edison não tivesse inventado a luz elétrica, ou que a possibilidade que o Kardec trouxe para a gente é muito maior do que a lâmpada elétrica, porque a gente teria a doutrina espírita mesmo sem a lâmpada elétrica. E isso faria com que nós avançássemos como estamos avançando. Então, diversas outras coisas aconteceram no mundo que eram de menos importância e nós damos mais importância a essas coisas que são menos importância aqui na Terra. Muito bem, mas nós não vamos discutir com a história, nem com os historiadores, nem com os polemistas, nem com os comunistas, nem com os freudianos, nem com ninguém mais, porque o nosso assunto efetivamente é Kardec. E é isso que nós vamos conversar a respeito hoje. Bom, Kardec puxou o assunto do Evangelho segundo o Espiritismo porque ele fez uma pergunta 625 lá no Livro dos Espíritos, que dizia assim: qual pode ser ou qual deve ser o guia da humanidade? Pergunta um pouquinho maior. Acontece que o computador no frio ele funciona um pouquinho diferente também. Eu já tinha prometido que não podia fazer esses à parte, então depois eu vou riscar esse à parte aí, certo? Guia e modelo da humanidade.
Quem poderia ser guia e modelo da humanidade? Aí, bom, se fosse aí no século XX, XXI, iam falar aí, sei lá, os Beatles, iam colocar aí um monte de outros, né? Que alguns jovens e algumas pessoas ainda desavisadas continuam seguindo esses guias e modelos, né? Essas pessoas que estão aí ligadas ao marketing, ligadas às músicas, às artes e outras coisas mais. Mas os espíritos simplesmente colocaram 3 palavras, porque os espíritos não jogavam palavras fora. Vede Jesus. Mais nada. Resposta assim, clara e objetiva. Vede Jesus. Guia e modelo para a humanidade. Aí ele falou, então Jesus é o guia e modelo da humanidade. Não é mais nenhum outro. Nenhum outro. Vede Jesus. E aí ele se dedicou a trazer as informações cada vez mais precisas a respeito de Jesus e de todas as características de Jesus para a Terra. Ele não conseguiu fazer isso, agora é uma parte, porém uma parte edificante, tá bom? Não reclame. Ele não conseguiu fazer isso encarnado. E aí o que aconteceu com ele? Ele teve que vir numa outra vida para completar a parte religiosa da doutrina espírita. Tá certo? Finalizei a parte, porque ninguém vai perguntar quem foi, quem que finalizou, quem que fez, ninguém vai perguntar isso, então finalizando. Você já prosseguir. Eu tava na sequência já de falar quem era. Isso. Mas então, esse é um assunto polêmico e nós não podemos lançar um assunto polêmico aqui. Mas o que nós podemos dizer é que se não foi ele mandou, obviamente, alguém terminar a doutrina com um assunto religioso. E este assunto religioso... Lorena. É Lorena? Lorena, é. Seja bem-vinda, viu, Lorena? Seja bem-vinda. E esse assunto religioso, vocês estavam torcendo para me perder por nada, né? Tô vendo a cara de vocês aqui. Agora ele perde, agora ele não vai saber onde ele parou. Aí eu tô firme aqui, tô firmão aqui. O que eu tava falando mesmo? Falei que não posso fazer esses apartes, já falei que não posso. Mas, então nós temos o complemento na parte religiosa por um senhor que nasceu numa cidade apagada de Minas Gerais, chamada Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, que se chamou Francisco Cândido Xavier. E aí ele trouxe a complementação religiosa, aliás, colocou o próprio Paulo de Tarso no bolso. Sabe por quê? Porque ele tinha lá alguns amigos espirituais que desenvolveram a parte religiosa assim, de uma forma assim, extraordinária. Então nós vamos ver em diversas obras do Chico, diversas interpretações do Evangelho. Então nós temos o Emmanuel como o maior evangelizador, vamos colocar assim, puxar a sardinha, não sei se é a sardinha ou a brasa, mas por nosso lado dizer que é o maior evangelizador da Terra. Porque o Paulo de Tarso teve limitações, ele não tinha as facilidades que o Emmanuel teve aqui no século XXI junto com o Chico, não é? E trouxe para a gente, de uma forma espetacular, uma explicação maravilhosa sobre as informações de Jesus. E aí nós vamos ver lá obras como Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Livro da Esperança, Pão Nosso. São pequenas amostras de como esse espírito trabalhou para essa evangelização. Apesar dele ser fã de carteirinha de Paulo de Tarso, porque realmente Paulo de Tarso, com os recursos que ele tinha, ele fez uma coisa que absolutamente, quase humanamente impossível. E depois foi terminar a vida naquela condição de absoluta renúncia, não é? E deixou um exemplo muito grande para nós, que somos os pretensos cristãos do século XXI. Bom, e aí nós temos nesse livrinho, o terceiro livrinho, mas nós temos o Livro dos Espíritos, depois nós temos o Livro dos Médiuns, depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, depois nós temos um livro chamado A Gênese e o Céu e o Inferno. São 5 obras
que nós temos que nos dizem respeito à codificação. Codificação espírita. 5 obras. E aí nós temos 12 volumes de uma revista que o Kardec trabalhava ao seu tempo, por 12 anos, mandando e recebendo correspondência a respeito da doutrina espírita na Europa e também fora da Europa, inclusive no Brasil. Kardec se comunicou ou se correspondeu com alguns espíritas brasileiros, já brasileiros, inclusive. Bom, o que a gente podia dizer para vocês é assim: nós precisamos buscar uma forma de acelerar um processo que nós estamos rodando em círculo de crescimento, de evolução. E a única forma que nós temos hoje disponível na Terra é entendendo e conhecendo de uma forma bem objetiva o que é a doutrina espírita, o que ela representa, para que ela precisa ouvir, qual é o seu propósito, o que exatamente ela pode significar para a gente. Porque eu vou dar um exemplo que pode ser interessante. Vamos imaginar que todos nós estejamos comprometidos a subir uma montanha, sei lá, um monte. Alguns de nós estão capacitados para subir isso sozinho. Eles vão lá, pisam nas pedrinhas, enfiam o pezinho no buraquinho, vai indo, vai subindo e sobem. Demora um tempo, tem um monte de sacrifícios, se machucam, tem um monte de problemas que acontecem, mas conseguem, sozinhos conseguem. Aí vem a religião, que vem não só o catolicismo como o protestantismo, e coloca pra gente uma guia, manda uma corda lá de cima do monte para que a gente possa subir esse monte com um pouco mais de facilidade. Porque a gente segura nela e vai só com as pernas subindo. Só que aí chegou a doutrina espírita. Alguns de vocês podem pensar assim, esse cara é muito pretensioso, né? Mas a doutrina espírita significa pra gente o seguinte: o Kardec jogou a corda e jogou uma escadinha para nós subirmos este monte. Quer dizer, ficou muito mais fácil desse entendimento. Porque hoje a gente já conhece as leis de ação e reação, a justiça divina absolutamente perfeita, a gente já sabe da reencarnação. Quer dizer, hoje nós temos elementos nas nossas mãos que favorecem muito a nossa ascensão espiritual. Já nos favorecem demais. E se nós tivéssemos um mínimo de prudência, um mínimo de responsabilidade, nós dedicaríamos uma parte muito maior ao entendimento da doutrina do que nós dedicamos hoje. Então algumas pessoas se contentam em vir na casa espírita uma vez por semana porque acham que é um culto religioso e que isso é muito bom. Outras pessoas se contentam em vir na casa, mas em vir também para estudar um pouquinho junto com outros amigos. Algumas pessoas vêm no culto religioso, mas também vêm na escola, mas também colaboram um pouquinho com a casa. E algumas pessoas saem fora para levar a doutrina para fora, para outros lugares, para ajudar as pessoas a pensar. Porque este é o principal objetivo da doutrina: ajudar a gente a pensar. Então hoje a gente já consegue se livrar de um monte de problemas, desviar de um monte de coisas, simplesmente com o entendimento da doutrina. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Vou imaginar que a Lorena assim está andando na rua, certo? E vai pegar um ônibus. E aí o ônibus não para ela. Antigamente o que a gente fazia? O que a gente fazia, Lorena? O que a gente fazia? Quando o ônibus, a gente dá sinal pro ônibus, ele não para. O que você faz? Já aconteceu isso com você? Nunca, né? E com você, já aconteceu? Eu esqueci seu nome. Luiz. Tão difícil de lembrar esse nome, meu Deus do céu. É só lembrar do São Luís. Tem um São Luís no Evangelho ali, ó. Aquele livrinho ali. Já aconteceu com você, de você ir pegar o ônibus? Nunca aconteceu? Meu Deus do céu. Com quem que isso já aconteceu? Todo mundo só anda de carro aqui? A senhorita, como é que foi que a senhora se comportou assim na hora que a senhora foi pegar o ônibus? Ele não parou. Ficou bravo assim? Você pediu para Deus abençoar o motorista com muita paz, com muito amor, com muito carinho. Ele, a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, a mulher dele, os filhos dele, todo mundo. Foi assim? É assim que a gente tem que fazer, né, Lorena? Agradecer e abençoar, mesmo nas situações difíceis. É isso. Aí a doutrina vem e fala o seguinte: escuta,
E se aquele ônibus pudesse trazer para você um tropeço, um problema? Será que você não foi aliviado disso? Pode ser, pode não ser, mas pode ser. Então a gente já começa a pensar diferente. Ah, perdi o ônibus, mas também acordei em cima da hora, estava distraído. Não é? A gente já consegue encontrar alguma coisa para minimizar aquilo que a gente gostaria de abençoar aquele motorista. A gente já ameniza um pouco, não é assim? Isso a doutrina espírita mostra pra gente. Então quando você tem, por exemplo, uma pessoa difícil em família, normalmente quem é a pessoa mais difícil em família? Vai falar da sogra. Não, eu estou perguntando para vocês. Eu não posso falar, porque senão, né? Quem é a pessoa difícil em família? O sogro. O sogro, né? Aí tem o sogro, por exemplo, que ele começou a ficar com idade, eu estava viúvo. Aí você trouxe ele para sua casa. Aí senta no sofá, por exemplo, por uns 8, 10 ou 15 dias, mas não se lembra de tomar banho. Porque ele se lembra da encarnação que ele teve na Idade Média, que o banho era só assim, muito raramente. Ele não vê aquela tina para tomar o banho lá, então ele resolve não tomar. Mas aí hoje é muito ruim ficar. A senhorita, como a senhorita se chama? Johanna. Esse nome é fácil de lembrar, não é? É mais fácil que Luiz. É mais fácil que Luiz. É ou não é? Não? Não? É mais fácil, né? Mais fácil que Lorena, não? Mais ou menos, né? Lorena também não é muito difícil, né? E Johanna é difícil, viu? Mas eu vou fazer força aqui. O computador já está esquentando aqui. Então, a gente vê que aquela pessoa precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, e a gente, com a doutrina espírita, começa a encarar o assunto de outra forma. Por mais que ele tenha sempre uma palavrinha atravessada, um humor assim meio, como é que posso dizer assim, um humor meio inconstante, por mais que ele não se incomode com nada que possa acontecer na casa, por mais que isso possa acontecer, a gente já tem uma forma de entender que nós precisamos ajudá-lo, ainda assim, porque é um posto de serviço que nós fomos colocados ali para ajudar. Então a doutrina espírita abre esse leque de possibilidades. E aquele caso, por exemplo, que a pessoa sai para comprar cigarro e não volta mais, por exemplo. A senhora saiu para comprar cigarro, achou o cigarro? Não, ou foi o outro? Falei que eu não posso fazer esses apartes, meu Deus. Bom, e aí a gente consegue entender, fala, poxa vida, a criatura, eu não sou dono de ninguém. A gente já começa a entender isso. Se entendeu que precisou ir embora, que virou as costas, que não deve ficar aqui, que não deve permanecer, por qualquer motivo isso aconteceu, o que é que eu poderia fazer? Com a doutrina espírita começa a clarear o pensamento para isso. E não aquela coisa de procurar nos postes do Ipiranga uns cartazes que vem escrito, traga o seu amor em uma semana, não sei o quê. Não é? A gente já começa a entender. Precisou ir. É o primeiro sinal. É o primeiro sinal. Esse aí é o primeiro sinal. Você estava atento, Luiz? Quase na hora do intervalo. Presta atenção, é o primeiro sinal esse aí. Então a doutrina espírita traz pra gente essa possibilidade. Veja que bênção que é isso pra gente. Um problema grave de saúde. Ah, nós estamos ali em decúbito dorsal, com a saúde bem assim, malbaratada, com dificuldades. Num hospital, no nosso convênio, que é o Serviço Único de Saúde. E nós estamos lá. Com a doutrina espírita, a gente já consegue entender que aquilo tem uma razão de ser, porque o nosso corpinho, ele não fica deficiente assim porque a gente simplesmente escorregou em alguma coisa. Porque alguma coisa tem que se refere a nós. Então, aquele problema de saúde grave, a gente já vai entender de uma forma diferente. Pensar, preciso passar por essa situação, eu preciso me resignar. Não posso ficar irritado, não posso ficar revoltado, não posso fazer isso. Porque ninguém tem culpa do problema de saúde que eu trago. A única pessoa que está associada com esse problema de saúde sou eu mesmo.
Então a gente consegue entender um pouquinho mais as situações mais difíceis. Às vezes aquela vida difícil, dura e difícil que passamos por 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. A gente olha para trás e pensa, poxa, mas que vida difícil, mas a gente não tem motivos para ficar, diríamos assim, revoltado com a criação, porque obviamente nós temos associação com essa dificuldade. A gente começa a perceber... Esse é o segundo aviso? É o segundo aviso. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui algumas apresentações e estou me preparando porque eu vou fazer aparecer aqui algumas coisas, né? Então, bom, então fiquem atentos aí que daqui a pouco vai acontecer isso aí. Fica atento, hein? Não tenha medo, hein? Você vai saber que sou eu que estou promovendo, viu, Luiz? Sou eu que estou promovendo, tá bom? Fica tranquilo aí, não tenha medo, tá bom? Então a gente vai perceber que nós precisamos daquela experiência. Ai, não estudei quando era criança, quando era jovem, não estudei, não gostava. Queria jogar videogame, brincar com aquele jogo de vestir a boneca. Tem um jogo assim, não tem, Lorena? No computador, ou não tem um tablet que você põe assim, vai pôr o cabelinho, aí põe, né? Não tem? Tem, então. Tá vendo como eu sei? Tá vendo, então? A gente queria fazer isso, agora veio pandemia, tá tudo bem, a vida é bela e vamos em frente, tá tudo certo. Aí chega lá, né, na frente, olha para trás, fala, meu Deus do céu, tive uma oportunidade de ouro, ó. Mas e aí? A gente sabe que vamos ter novas oportunidades, porque o Pai não fecha as portas para ninguém, não é mesmo? Então a doutrina espírita nos favorece. Quando nós estamos diante de uma pessoa que a gente sente que ela não nos quer bem, uma espécie de inimigo, a gente já consegue interpretar de outra forma. Não vamos mais provocar essa inimizade para ela crescer. Nós temos que procurar uma forma de apagar isso e não de fazê-la crescer. Então é preciso se afastar um pouquinho, é preciso dar um tempo, é preciso se distanciar. Nós, com a doutrina espírita, entendemos isso. Vamos criar aí um plano, né? Para combater aquela inimizade ou fazer alguma coisa para prejudicar uma pessoa que não nos quer bem. Com a doutrina espírita a gente entende que as leis são perfeitas, que as leis são próprias para nós. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, até um assunto polêmico, essa questão de armas, e aí eu fiquei pensando assim, quando uma pessoa resolve desferir um projétil contra nós, meu pensamento foi o seguinte, falei, puxa, mas a gente tem algum compromisso muito grave com as leis. Porque primeiro que isso não é uma coisa assim muito normal e natural, especialmente nos dias de hoje. E aí você encontra uma pessoa na rua que está disposta a desferir um projétil por qualquer motivo, por conta de algum bem ou de alguma coisa, é uma coisa muito... Nós temos uma ligação com isso, não é possível. E é aí que nós, com a doutrina espírita, vamos entendendo. Nós precisamos apagar essa ligação. Nós temos que sair fora desse problema. Enquanto alguém estiver desferindo um projétil contra outrem, nós vamos continuar num planeta de provas e expiações. Porque o outrem, mesmo voltando para a Terra, vai vir buscar aquele que lhe tirou a oportunidade de vida. Vejam como um processo, um ciclo complicado e vicioso. Ah, tá, é legítima a defesa, tudo bem, tem os seus motivos, suas questões. Mas quando a gente imagina que tem alguém querendo desferir um projétil pra gente, essa pessoa não se aproximou da gente assim, fortuitamente, gratuitamente. Nós temos ligação com essa pessoa. E aí é que entra, né, a nossa postura firme de resolvermos aquela questão de uma forma, da melhor forma, da forma mais cristã possível, óbvio. É óbvio, tem coisa que não é possível, mas tem coisa que é possível. Então, a doutrina espírita vai mostrando pra gente essas questões. Às vezes em família, nós temos uma família organizada, de repente entra um elemento na família, né, um cunhado, um genro, uma nora ou alguém novo na família que causa ali um problema enorme para todo mundo. Antes da gente querer
criar um plano para sumir com ele do planeta Terra, ou colocar ele do outro lado do buraco negro do universo, porque a gente tem esse ímpeto, não tem? Não sei se vocês têm, mas eu de vez em quando tenho vontade assim de conversar com Jesus e falar: escuta, Senhor, essa pessoa aqui como é que é? Entidade. Ser espiritual. Esse ser espiritual, Essa entidade. eu não sei, aí a gente arruma um monte aí de coisa para falar dele, né? Um monte de predicados, de tudo quanto é coisa, mas enfim. Aí a gente precisa pensar, com a doutrina espírita já não podemos ir nessa direção, veja só. Porque a doutrina espírita também é um pouquinho de responsabilidade pra gente, viu? Isso não é muito confortador, que eu vou falar pra vocês. Não é confortador. Viu, Luiz? Eu acho melhor você pedir pros seus pais pra você não vir mais aqui. Você parar de vir aqui. Viu? Você fala assim: olha, pai, mas é o seguinte, eu não quero mais ir lá, porque pra mim tá tudo certo, tá tudo bem, certo? Eu não quero saber quem paga a conta de água, de luz, quem paga a minha escola, quem é que faz, como é que eu faço para ir para a escola, não quero saber de nada disso. Porque eu não quero responsabilidade nenhuma. Tá certo? Então, doutrina espírita é responsabilidade, porque vejam, diante de uma situação, se você tem um entendimento maior, você tem a responsabilidade maior, diante de uma situação qualquer. Eu falo isso até com um pouco de pesar, porque de vez em quando a gente também se envolve em algumas coisas e pensa assim: pô, você devia ter agido diferente, porque você tem um conhecimento, e a gente age pior do que todo mundo, por exemplo, né? A gente às vezes faz isso. Então a ideia que a doutrina vai trazendo pra gente é essa, é uma ideia de renovação, de melhorias. Porque como é que a gente pode pretender algo melhor se a gente não se melhora? Como é que a gente pode pretender isso? Se a gente quer continuar do mesmo jeito. Vocês se lembram, no meio da pandemia, que o pessoal falava: isso vai renovar a humanidade, as pessoas vão sair melhor disso, cada um vai ser mais solidário, vai fazer, vai acontecer, e o mundo vai ser belo, e todo mundo vai ser belo, não vai ter mais fronteira no mundo, e vai tudo certo. Ninguém vai precisar mais de gasolina, nem de trigo, nem de soja, nós estamos tranquilos, sossegados. E aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? Dá a impressão que não aconteceu nada. Piorou um pouquinho. A gente parece que dormiu e acordou depois de 2 anos do mesmo jeito. Não foi assim que aconteceu? Piorou um pouquinho. Para algumas pessoas e para algumas famílias, obviamente teve aquela chamada de atenção, né? Teve algum fato que realmente mexeu com a família, mexeu com as pessoas. Mas a maioria de nós parece que estamos do mesmo jeito. E é exatamente isso que a doutrina espírita veio fazer conosco. Mostrar que nós precisamos mudar, porque enquanto nós não mudarmos, a gente vai ficar assim, com essas questões que nós vivemos hoje, com esses embates, com essas inimizades sem tamanho. Então, eu fico pensando, né? A pessoa pega e vai lá e fala assim: não, eu vou invadir o seu bairro aí mata 10, 20, 50, 200 pessoas. Meu Deus do céu, mas nós estamos desse jeito ainda. Nós estamos desse jeito. Querendo tirar a vida do semelhante para se apropriar das coisas dele, ou ele das nossas, sei lá. Nós estamos desse jeito ainda. A gente ainda olha para uma pessoa na rua e, sabe, não toca a gente em nada. A pessoa está lá deitada no chão gelado. Não. Problema dele. Problema do governo. Não é assim? Não toca em nada. A gente vê uma criança também meio desnorteadinha, para lá e para cá, vê uma família desequilibrada andando por aí, a gente nem percebe isso. Aí eu penso: mas como é que nós vamos ter uma vida diferente, uma vida melhor? E aí veio a doutrina espírita e falou pra gente: é possível, faça a sua parte, apenas a sua parte. Não precisa se incomodar se o outro vai fazer, se não vai fazer, se o lado de lá está entendendo o que você está fazendo, se não está entendendo. Faça a sua parte bem feita no seguinte sentido: esgota as suas possibilidades de realização. É isso que nós precisamos fazer. Tem uma família, tá deitada aí no meio da rua, aí fizeram uma barraca, aí tá na frente do mercado pedindo coisa. Como é que nós podemos ajudar? Não sei, vamos ver. Os órgãos públicos podem ajudar, tem que encaminhar essa pessoa para algum lugar. Nós precisamos pedir ajuda, não é possível. Se furar um cano de água na porta de casa, a gente fica esperando o quê?
Se acabar a força da rua da nossa casa, ou da porta da nossa casa, a gente fica lá esperando o quê? Ah, quem sabe um dia a Enel se lembra que ela cortou a luz aqui indevidamente. É isso que a gente faz? Ah, liga para todo mundo. Até para a Anatel, o banco, o gerente do banco. Para saber o que aconteceu, né? Por que cortaram a nossa luz? Mas a gente vive assim, parece que um pouco desligados de que todos nós estamos, de uma certa forma, interligados uns com os outros. A dor do nosso semelhante reflete em nós. De uma forma ou de outra, reflete. A gente não fica conduído de ver essa situação triste que esses nossos irmãos estão criando lá, com a ideia até de ampliar agora. Com a ideia de ampliar mais 2 países, agora parece que estão querendo também ver se os funcionários deles estão bem treinados, se eles estão bem capacitados, essas coisas. Será que eles também estão pensando nisso? Quer dizer, a gente pode ser assim um tanto quanto medíocre para falar de uma coisa que é absolutamente desconhecida da nossa parte, não é? Mas no fundo a gente lembra de Jesus e pensa, mas meu Deus do céu, nós precisamos ainda ir contra, atentar contra uma pessoa. Nós precisamos disso ainda aqui na Terra. Então, de uma certa forma, é para isso que serviu a doutrina espírita. Porque o Kardec dizia assim, se uma pessoa conseguir se renovar, não tem problema nenhum, porque essa pessoa vai influenciar outra, que vai influenciar outra, e nós vamos ter depois uma cadeia enorme de pessoas procurando se renovar, procurando se melhorar. Tanto é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui sob a influência de alguém. Já pensaram sobre isso? Alguém. Ah, eu fui lá em tal lugar. De vez em quando ia uma pessoa lá meio desequilibrada e tudo, mas era bom. Era bom. Falava para as crianças não voltar na casa. Outra hora ele falava que era para levar, não é? Mas é para trazer, viu? Para trazer. E é para vir. Especialmente quando eu venho. Eu adoro quando tem crianças. Eu tenho 80 crianças, só em Carapicuíba, nas minhas costas. Quer dizer, aquelas crianças bem educadinhas, bonitinhas, sabe? Que moram em comunidade, são uns anjinhos. Ai, como eu adoro estar com eles, porque eles ensinam tanto pra gente, não é? Aquela carência, parece que eles querem entrar dentro de você, assim, né? Pisam em você, sobem sim. O cachorro também sobe, tudo assim. Ai, mas é uma alegria de ver a alegria deles. Mas por que essas crianças vêm toda semana aqui? Para fazer uma liçãozinha de matemática, de português, para fazer uma prece, para cantar uma música cristã, para isso, mas só isso. Eles vêm aqui por causa disso. Senta no chão para escrever, imagina só, os nossos filhos. Eu tenho meia dúzia em casa. Quase, né? Porque agora já andou saindo alguns. Mas agora estão vindo os netos. Faz uma liçãozinha pro vovô. Aonde está a escrivaninha? É para fazer no computador? Tem internet? Não, é só para fazer um pouquinho de tabuada. Não, eu preciso no mínimo de uma calculadora. Olha como é que nós somos. E as crianças vão lá, olha que vai escrever, não quer nem saber, pega o papel e deita no chão, e escreve no chão mesmo, não quer nem se está gelado, está frio, está quente, não quer nem saber. Ó, tipo, você pegar uma sacola lá no carro, vai 50 lá buscar a sacola. Agora você fala na sua casa, o pai foi no mercado, tem mais 4 sacolas no carro. Nossa, pai, o senhor fez uma boa compra hoje, né? Não deixa de buscar, viu, a sacola no carro do seu pai, viu? A Lorena dormiu? Ai, meu Deus. Quando uma criança dorme, quando o tio está falando, é mau sinal, viu? É mau sinal, esse é mau sinal. Então aí você fica pensando, meu Deus, será, o que a gente pode contribuir? De que forma? Mas não é assim, não é simplesmente, sair que nem um doido no meio da rua gritando, esperneando, xingando todo mundo. Estudar uma forma de ser útil. Estudar, tudo uma forma de ser útil. Vem cá, os primos em casa. Vamos fazer uma atividade com os primos. Vamos brincar um pouquinho com as crianças. Vamos ajudar as crianças a brincarem sem eletrônico. Olha, isso é uma modernidade, um negócio moderníssimo isso. Ajudar as crianças a brincar sem eletrônico. Você tem uma ideia de como a gente pode fazer, Luiz? Não tem. Por exemplo, você vai no aniversário assim.
Tem 20 adultos e 10 crianças. E ninguém tem celular, não tem internet, tem nada. Como é que faz? Não sabe, não tem ideia. O que você faria, Lorena? Você vai no aniversário. Tem 20 adultos e 10 crianças da sua idade. Mas ninguém tem celular, ninguém tem computador, ninguém tem nada. Então lá. O que você faria para poder brincar um pouco? Ia comprar um celular. Mas é só na festa. Você vai estar lá só um pouquinho. Vai jogar com os amigos. Eu fiquei surpreso, porque eu fui numa festinha e aconteceu isso. Aí alguém falou assim, olha, estão brincando, estão correndo, estão tudo suando, correndo para lá e para cá, brincando. Aí daqui a pouco, estão montando a dança das cadeiras. Eu falei, meu Deus do céu, não tem rádio aqui, não tem nada, como é que eles vão fazer? Deixa. Aí tinha um lá que cantava, ele parava de cantar e os meninos sentavam. Eu falei, meu Deus do céu, não consigo esquecer isso. Eles se viraram, sem nada, sem eletrônico, sem nada. Tá certo que a festa também não tinha salgadinho, não tinha doce, não tinha água, não tinha nada. Isso era uma festa. Não é festa isso? Não, mas chegou mais tarde. Na hora que todo mundo precisava ir embora, aí chegou as coisas. Mas aí todo mundo já foi embora mesmo. Não sei se foi de propósito ou se foi de brincadeira, mas... É uma boa dica para vocês, viu? Fazer uma festa assim. Deixa as crianças... Entrou, guarda o celular, põe na caixinha. Lá. Aí deixa eles lá, vamos ver o que eles vão fazer. O que você faria? Olha, mas agora também já dei as dicas, né? Agora também não valeu a sua resposta, né? Agora também, valeu ou não? Valeu? Valeu, né? Valeu. Tá vendo só? Brincar de pega-pega. Que celular, que nada, isso aí ninguém precisa de celular. Só quando não tem mais nada pra fazer. Quando não tem mais nada pra fazer. Minha prima não gosta de brincar de nada. Não gosta? Não. Você, então brinca de alguma coisa sozinha pra ver se ela não vem. Você vai ver. Quando sair bastante gente aí, eu vou entregar os livros, tá bom?